A opinião do dia, o nosso convidado hoje, Joel Cleto, escritor, historiador, mestre em arqueologia. Muito boa tarde, obrigado por estares connosco. Olhando para a atualidade, o que é que destaca? Se tivesse que montar hoje um telejornal, o que faria? Eu destacaria cinco notícias. Os dois discursos das comemorações oficiais do 10 de junho, também a notícia do fim da anunciada greve na TAP. Acho que vale a pena destacar este reconhecimento por parte da Alemanha de que afinal a causa da epidemia está na própria Alemanha. E finalmente destacaria uma daquelas notícias que não dá para andongas, mas que eu acho importante, que foi um lançamento há 2 horas atrás de um livro sobre uma sala histórica do Grande Porto, que é o Teatro Constantino Neri. Já agora, esse livro, que é da autoria de Maia Gonçalves e Belmiro Esteves Galego, integra-se numa tradição que já vem decorrendo há vários anos em Matosinhos. Nesta altura estamos exatamente a viver as festas do Senhor de Matosinhos, e a autarquia, todos os anos, por altura das festas, faz editar um livro que tem um pouco a ver com a história da cidade, mas que neste caso tem muito a ver com a história da própria região, porque estamos com efeito a falar de uma das salas mais antigas e históricas, como eu dizia, do Grande Porto. E é uma sala que foi recuperada muito recentemente. Ela correu o risco de, como aquele famoso Cinema Paraíso do filme de Tramatoni, ter sido demolida, mas a Câmara de Matosinhos adquiriu a ruína, reabilitou-a, regenerou-a, e hoje é palco de um intenso programa qualificado, que é uma referência absoluta aqui na oferta cultural no Grande Porto. E que fazia falta a um concelho limítrofe do Porto. Sim, neste espaço metropolitano é de facto uma sala que, enfim, que faz falta. Por falar em livros, e já vamos aos outros temas, e por estamos a falar de livros, o seu livro, Lendas do Porto, também já vai na 2ª edição, está a vender bem. Como é que surgiu esta ideia de fazer este livro? Tem muito a ver também com o programa que tem no Porto Canal sobre a região do Porto? Sim, tem um pouco a ver com a história, com as memórias e com o património em torno aqui da região do Grande Porto, uma vez que as lendas fazem parte desse património imaterial das comunidades. A origem deste livro remonta a uns tempos atrás, quando a Associação Comercial do Porto me desafiou para publicar regularmente na revista O Tripeiro, uma revista também centenária. E o desafio foi exatamente pegar nas lendas da região do Grande Porto. Fui fazendo isso mensalmente e, a determinada altura, surgiu o desafio, porque não reunir isso num livro. E foi isso que surgiu no Natal. Como disse, a primeira edição esgotou rapidamente e a segunda está aí. É verdade que esgota porque se calhar há muito para descobrir na região. Há muita potência. As pessoas gostam do maravilhoso, dessa faceta, desse outro património das histórias fantásticas, mas também acho que um aspecto curioso neste livro é a questão de desmontar. Isto é, a lenda é obviamente um episódio fabuloso, não é? Mas, e começo exatamente aí no prólogo, citando o poeta popular António Aleixo, a mentira, para atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E passa exatamente a mesma coisa com as lendas. No fundo, depois de desmontada toda aquela história fabulosa, há sempre ali alguma pista histórica que importa valorizar. E, portanto, nesse livro, as várias lendas, são mais de 20, são sempre apresentadas nessa dupla faceta. Por um lado, a historinha, e depois a sua desconstrução, mas depois, talvez pela minha formação como arqueólogo, depois pegar nos cacos, remontar a história e ver o que é que afinal pode ter de verdade. Eu não posso deixar de perguntar, alguma lenda que sobressaia neste livro? Pois, isso é terrível. São todas fabulosas, desde a lenda dos tripeiros, e porque isto é as lendas do Porto, entendido aqui o Porto como o Porto metropolitano, a lenda da origem do nome Matosinhos, que curiosamente está também na origem da explicação da vieira, dessa famosa concha associada ao culto de Santiago, a lenda do Castelo de Gaia, que está também na origem de um local muito conhecido da cidade de Porto, que é Miragaia, a origem do nome Valongo, onde se cruzam os judeus, cristãos, mouros, no fundo é também disso que resulta o nosso país. E tudo isso se cruza nas várias lendas. Por isso não me peça para escolher uma, porque vai-me ser muito difícil. Voltando ao início da nossa conversa e nos temas que escolheu para o seu jornal virtual, e porque hoje é dia 10 de junho, como é que ouviu estes discursos, principalmente o do Presidente da República? Foi um discurso importante na forma como alertou para os problemas do país, para a urgência do país, mas também como deu algumas ideias para aquilo que pode ser o futuro? Claro. Eu acho que o Presidente Cavaco Silva contornou a questão da crise e isso remeter-nos-ia para o outro discurso do António Barreto. Relativamente ao discurso do Presidente, foi um discurso
importante na medida em que nos chama a atenção para uma questão premente no nosso país, que é a desertificação que se está a viver. Aliás, este discurso vem também na sequência de um outro que ele tinha feito ontem, onde chama também a atenção para a necessidade de uma aposta na agricultura, numa nova agricultura. Ele faz mesmo uma referência ao déficit alimentar, apresentou números, tomei nota, cerca de 6 mil milhões de euros em termos alimentares que nós importamos contra apenas 3 mil milhões que exportamos. Há de facto aqui um grande déficit, que não é só da agricultura. Acho que poderíamos também evocar aqui a questão das pescas e dos recursos marinhos. De facto há que regenerar, no sentido de dar nova vida a este interior do ponto de vista agrícola e de regenerar as nossas costas e as nossas comunidades pescatórias, permitindo, de facto, uma nova produção qualificada e eficaz para equilibrar este déficit. Mas deixe-me também dizer que, aqui se calhar com a minha condição de historiador, claro que a história recente, muitas vezes não temos o distanciamento suficiente, mas este déficit alimentar, este apagar da agricultura e, dizia eu também, da pesca, tem muito a ver com um processo histórico recente, que foi a nossa negociação à Comunidade Europeia. E, independentemente da crise atual, enfim, atribuída a Sócrates, a Durão Barroso ou a Guterres, a verdade é que as origens, na minha opinião, remontam ao tempo da adesão por parte de Mário Soares e, mais ainda, não do Presidente Cavaco, mas do Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Basta-nos ir até à vizinha Galiza ou até às Astúrias, isto para falar, por exemplo, do caso das pescas, para vermos que qualquer vila pescatória tem hoje mais barcos, melhor apetrechados, do que grandes portos portugueses como Setúbal ou Matosinhos. O que demonstra que, se calhar, nesse momento-chave, a troco dos grandes subsídios que recebemos para as autoestradas, podemos ter negociado as coisas de outra forma e, provavelmente, esse déficit alimentar, esta desertificação do interior, este abandono dos nossos portos, se calhar não estaríamos exatamente neste estado. Muito bem, João Cleto, muito obrigado por ter vindo à RTPN e obrigado por ter partilhado a sua opinião connosco.